Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje a gente vai conversar com uma convidada super especial, mas antes da gente começar e antes de eu apresentar aqui a nossa convidada, eu queria deixar o meu agradecimento a mais outros 2 ouvintes do nosso podcast, a Gabriela Donati. Gabi, muito obrigado por ouvir o podcast, e também ao Wagner Martins, corretor da Remax Complete. Wagner, obrigado por ouvir o nosso podcast. Bom, pessoal, vamos direto para o tema. Hoje eu estou aqui com a Lívia Rigueiral, CEO do Homer Parcerias Imobiliárias. Lívia, obrigado pela presença no podcast. Imagina, Vini, para mim que é uma honra estar aqui com você. Legal. Lívia, queria que rapidinho você apresentasse, para quem ainda não conhece, acredito que boa parte dos nossos ouvintes já conhece o Homer, mas eu queria que você falasse rapidinho o que é o Homer. O Homer é uma rede de parcerias imobiliárias que conecta corretores em todo o Brasil. A gente conecta o corretor que tem o imóvel ao corretor que tem o cliente final, o cliente que está comprando ou alugando um imóvel. Legal. É uma definição rápida, mas resume absolutamente tudo que o aplicativo é, né? Que basicamente é uma forma de aumentar as parcerias e melhorar as vendas dos corretores. E Lívia, a gente vê tanta plataforma, tantas empresas surgindo para eliminar o corretor da jogada. Por que o Homer decidiu investir no corretor de imóvel? Na minha opinião, e na opinião de todo mundo que trabalha no Homer, é o seguinte: o corretor é o especialista, o corretor merece a atenção principal na negociação. Não existe venda sem corretor de imóvel. Por quê? Isso é mais seguro para o próprio cliente. E isso faz muito mais sentido porque o corretor é que estuda para fazer aquilo, é quem aprende com as experiências do dia a dia. O cliente no Brasil compra 1,2 vezes, ele não sabe como fazer aquilo. E ele precisa de um especialista que faça aquilo por ele, que entenda todas as... Os detalhes, as nuances do negócio. Por quê? Porque o cliente, ele tem a vida dele, ele está no trabalho dele, às vezes ele nem tem tempo para procurar um imóvel ou para vender o imóvel dele. O corretor pensa 24 horas naquilo, 24/7, na verdade. Porque quando ele não ganha o honorário dele, a conta continua caindo. Pois é. Então ele é o principal impactado, ele é o principal interessado naquela questão para o cliente. E para o cliente é mais seguro. Eu acho que é isso que a gente também precisa fazer, todo o mercado imobiliário entender. Para o cliente ter um corretor de imóvel é muito mais seguro. Tanto para o proprietário quanto para o comprador, né? Sem dúvida. Vamos explorar um pouquinho, ponto a ponto desse seu comentário. A primeira coisa que eu queria que a gente falasse um pouco é sobre quanto essa transação é única na vida das pessoas, né? A gente sempre costuma brincar, acho que no dia do corretor de imóvel vocês lançaram um vídeo muito legal sobre isso, que fala, né, que você compraria um prédio construído por um jornalista, acho que é alguma coisa assim, né? Ou você faria uma cirurgia com alguém que não é médico. E como é que a gente consegue, primeiro, mostrar que o valor do corretor dentro dessa transação? Na sua opinião, como é que um corretor pode se destacar mostrando o valor dele para que o cliente que vai fazer essa transação única escolha trabalhar com ele? Eu acho que a primeira coisa que precisa acontecer é ele também se dar o valor. Para ele conseguir ter confiança de poder mostrar isso para o cliente. Porque uma vez que ele entende o valor dele, ele consegue se posicionar de outra forma. E entender o valor dele significa entender que a profissão é importante, significa se capacitar, significa trabalhar com as ferramentas certas. E aí isso tudo passa por vai em evento, aí eu uso o Homer no caso para fazer parceria mais rápido. Mas para isso ele precisa estar certo de que ele é uma boa saída para o cliente. Capacitação é essencial no nosso mercado. Se a gente pensar nas profissões mais valorizadas, um médico, por exemplo, ele estudou muito para chegar onde ele chegou. E o corretor é a mesma coisa. Eu conheço corretores de imóveis que ganham tão bem quanto um médico. Mas são caras que estão sempre estudando, estão sempre fazendo diferença e se aprofundando na profissão. É diferente daquele cara que cai de paraquedas no mercado e deixa se levar, né? O que você acha que vai acontecer, Lívia, daqui para frente com os corretores de imóvel? Qual é o futuro de um corretor? Eu acho que o futuro de um corretor é se capacitar. O corretor precisa se capacitar e fazer parceria. Eu acho que se ele tiver essas duas coisas, ele vai estar no futuro. Se ele não tiver, aí, Vini, assim, o pessoal acha que eu sou meio grossa, meio imponente falando isso. Mas o corretor que não fizer essas duas coisas não vai existir. Porque não vai ter espaço para ele. É meio que uma seleção natural no mercado, de fato. Quem for bom corretor vai
vai sobreviver no mercado. Eu concordo 100%, Lívia. A minha opinião em relação a isso é que vão acontecer duas coisas com tudo isso que está passando do futuro dos corretores, né? A gente tem muita empresa querendo tirar o corretor da jogada e ela vai tirar boa parte deles. Vai tirar aqueles que não fazem um bom serviço ou que não se aprofundam e não se especializam e vai elevar muito o nível daqueles corretores que querem se especializar e querem ser cada vez melhor. Você tem viajado o Brasil aí, deve ter conhecido muitos corretores ao longo do caminho. O que você acha que esses corretores que você conheceu, que são bons, fazem de diferente? Se você pudesse deixar aí algumas dicas para os corretores, assim, sintetizar o que os corretores bons têm em comum. Eu acho que uma coisa muito forte eles são especialistas em algum tipo de produto. Eles trabalham num nicho e se atêm a ele. Então, por exemplo, tem corretores que trabalham só alto padrão, numa região específica, ou só trabalham Minha Casa Minha Vida, ou só trabalham terreno. E importante disso é se ater a esse nicho. Se chegou um imóvel que não é do que você trabalha, passa parceria, encontra um corretor que trabalha, ganha metade. E tudo bem, mas é importante você dizer não nesse momento e saber que você é especialista naquele tipo de produto, que você vai trabalhar muito melhor aquele tipo de produto. Porque é muito sedutor, né? Chega o cliente e você atender ele. Então precisa de muita frieza para você falar, essa não é a minha especialidade. Então esse é o primeiro ponto. Legal. E vale voltar um pouco à questão dos médicos, né? Quando você vai escolher um médico, você vai escolher um médico que é especialista em algo. Você não vai fazer um exame do coração em um ortopedista, por exemplo. Sim. E eu concordo com você nessa. O que mais você acha que é importante para os corretores? Eu acho que a segunda coisa também muito importante é quem está trabalhando com tecnologia, quem está procurando se modernizar. Não vai existir espaço pro corretor que ainda está trabalhando ali com papel, porque simplesmente, não é porque eu não gosto de papel, eu tenho um monte de coisa anotada no papel, eu funciono muito assim, eu ainda leio o livro físico e tudo. A questão não é essa, a questão é a rapidez, é a agilidade, porque o cliente, ele está adaptado com tecnologia. Sim. Se o corretor não se adapta com tecnologia também, ele ficou para trás. Exatamente. Então, eu tenho visto muitos corretores aí bem-sucedidos que estão também trabalhando com tecnologia. 100% tecnologia? Não. Eu acho que esse é um ponto maravilhoso que você tocou, porque a empatia do ser humano, o olho no olho, a segurança que o humano passa, né, é muito importante. O entendimento, quando você conversa que eu chamo de humano, né, mas de um humano para um humano, é diferente de um robô que é frio, que é exato, que é calculista. É diferente. Você chegar para um outro ser humano e entender qual é a necessidade que às vezes nem ele entendeu, precisa de empatia, precisa de simpatia, precisa, enfim. Se a gente parar para pensar os motivos que levam uma pessoa a vender ou a comprar um imóvel, nunca é algo leve. Às vezes é algo leve, mas nunca é algo que não está ligado muito forte com a vida da pessoa. Ou a pessoa está casando e vai comprar um imóvel novo, ou separou e precisa dividir, enfim. São momentos fortes na vida da pessoa. Um robô não consegue entender isso. Eu costumo falar isso para os corretores. Você não está vendendo um imóvel para o seu cliente. Você está vendendo a mudança de vida dele. Exatamente. E é isso que vale entender ali. O que grande está por trás daquilo. Eu acho que, em resumo de tudo, o corretor de imóveis ele não vai ser substituído, não vai ser eliminado, assim como todas as outras profissões que lidam com gente. Porque no fim do dia o imóvel é o produto final. A grande essência do mercado imobiliário são as pessoas. É lidar com gente, saber mostrar para a pessoa o seu valor dentro dessa mudança de vida, como você falou. Muito legal. E mais um último ponto dos bons corretores. Eu acho que é exclusividade. Acho que é trabalhar com exclusividade. E aí, muita gente fala que eu sou meio idealista, assim, que eu vivo meio que no mundo da lua, mas acho que a exclusividade, tanto para o proprietário e talvez um dia, não é agora no Brasil, mas chegar também numa exclusividade pro comprador. Mas vamos trabalhar pelo menos a exclusividade do proprietário, por enquanto. Você já teve bastante contato com o mercado americano? Já tive. E lá funciona mais ou menos dessa maneira, né? Sim. E é um mercado muito mais transparente, muito mais rápido das transações ocorrerem. E eu acho que vale complementar que a exclusividade ela não é simplesmente oi, Lívia, me dá a exclusividade do seu imóvel e acabou. De jeito nenhum. Lívia, você quer de fato vender seu imóvel? Você sabe de quanto seu imóvel realmente vale? Eu vou te representar. É todo um serviço que começa na captação e vai até a forma que você oferece isso ao mercado.
E a exclusividade, ela tá 100% associada com a parceria. Você concorda? Concordo muito. Porque eu acho que é até melhor pro cliente. Eu acho que quando o corretor conseguir passar pro cliente que a exclusividade é melhor para ele e não pro próprio corretor, porque muitas vezes parece que é uma coisa boa pro corretor. É óbvio que o cliente não vai dar. Mas se o corretor conseguir vender pro cliente que aquilo é melhor para ele, eu acho que ele consegue pegar ali a exclusividade. E tem alguns motivos, né? Imagina, o cliente coloca, o proprietário, né? Ele coloca o imóvel dele na mão de diversos corretores imobiliários. Por quê? Porque ele acredita que ele vai vender mais rápido. Mas ao mesmo tempo é um monte de gente ligando pra ele, é um monte de gente com a chave. Teve uma vez que eu escutei uma história, é muito louco, uma história de que numa visita levaram um cliente e o cliente roubou o apartamento inteiro. Não é muito louco, isso acontece. E aí o proprietário não sabia. E aí? De quem foi? Porque tava na mão de um monte de gente. Quem que eu culpo? Então, a segurança para o cliente também de ter um corretor de confiança, ao invés de estar na mão de um monte de corretor. E aí, o que acontece? Esse único corretor que pegou a exclusividade faz parceria com diversos outros e se responsabiliza, para o cliente é muito melhor. Sem dúvida, sem dúvida. E para o corretor é interessante, aí falando um pouco na parte prática de quem está no mercado no dia a dia, né? Para o corretor também é muito bom, porque ele tem a segurança de que ele vai fazer um bom trabalho e ter o resultado, ter a comissão garantida em certo momento. Mas, ao mesmo tempo, e isso os clientes têm que entender, a responsabilidade que um corretor tem a partir do momento que ele capta uma exclusividade é gigantesca. É muito maior do que se ele tiver uma captação que outras 20 imobiliárias têm. Então, é benéfico para todos os lados, para o comprador, para o vendedor, para o corretor, para todo mundo. Agora, pegou a exclusividade, você tem que ter certeza que você está dando o seu máximo, né? Porque também aumenta a sua responsabilidade de fazer aquele trabalho. Até porque uma questão que é importante é a sua reputação no mercado, também, né, Vini? A reputação que você está colocando ali, tanto para o cliente quanto para os parceiros que você está fazendo um bom trabalho, é muito bom quando você tem uma boa reputação, mas uma má reputação te mancha. Sem dúvida, sem dúvida. Entrando nesse ponto de reputação, o Homer tem isso também, né? Como é que funciona dentro do Homer? Isso eu acho muito interessante. Isso é bem legal no Homer, porque é diferente de um grupo de WhatsApp, né? O grupo de WhatsApp, às vezes, você entra, você não sabe quem tá ali, você não sabe qual é o histórico daquele corretor. E no Homer, não. No Homer, você tem um histórico de todas as avaliações que os outros parceiros já deram daquele corretor. Então, você consegue entender quem é o Vinícius no mercado. Ele é um bom corretor, ele fez tudo legal. E aí acontece essa seleção natural mesmo do mercado. E acontece, eu acho, até dos corretores se importarem mais com o trabalho que eles estão fazendo, porque eles sabem que tem pessoas ali olhando que vão avaliar ele depois, sabe? Isso é fantástico. Isso é muito legal. E Lívia, a gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado, na maior parte, masculino. Como é que tem sido para você navegar e trafegar nesse mercado sendo mulher? É muito curioso, porque realmente foi só em 1958 que a mulher foi possibilitada de trabalhar como corretora de imóvel, né? Eu acho isso bem louco, porque parece que foi agora há pouco. E, no entanto, é uma profissão que as mulheres super podem se dar bem, até pelo sexto sentido ali, pela empatia, pela sensibilidade com o ser humano. E muitas vezes a tomadora de decisão no casal, a gente sabe que é a mulher, né? Já saíram diversas pesquisas falando sobre isso. Então rola esse rapport aí entre a corretora e a cliente. Mas pra mim, assim, no início foi bem difícil. Acho que hoje em dia já tirei de letra, mas no início foi bem difícil, porque realmente você se sente um pouco sozinha numa multidão de homens, assim. Mas hoje em dia já tirei de letra, já consegui passar por isso. Tem duas histórias relacionadas a isso pra contar. A primeira é que se você tem um podcast chamado Start With A Win, que é do Adam Contos, que é o CEO da Remax Internacional, e em um desses episódios ele entrevista o Dave Liniger, que é o fundador da Remax. E dentro de toda a história da Remax, uma das coisas que ele conta é que um dos principais aspectos que fez com que a Remax desse certo no começo foi ele ter trazido mulheres para trabalhar na Remax, que também na época não era bem visto, em 1975 mais ou menos. Não era bem visto que as mulheres trabalhassem no mercado lá nos Estados Unidos. E ele trouxe muitas mulheres para dentro do mercado imobiliário. Isso fez com que a Remax avançasse muito. Hoje, eu não sei exatamente a porcentagem de cabeça, mas as mulheres, elas dominam muito a produção, o faturamento da Remax no mundo.
E esse é um tema que, para mim, é muito pessoal também, porque a minha mãe sempre trabalhou no mercado imobiliário e é uma das melhores corretoras que eu conheço, sem querer puxar saco, mas é uma das melhores corretoras. Pode puxar. E a maior parte dos melhores profissionais do mercado são mulheres. Posso citar aqui várias, como a Sandra Canelas, a Angela Borba, a Gabriela Donati, são pessoas fantásticas e que fazem muito bem feito o trabalho de corretor. Eu acho que a diversidade é uma coisa muito importante entre equipes, inclusive. Exatamente. Você ter uma equipe diversa, e tem também diversas pesquisas sobre isso, mostrando que o resultado da equipe é muito melhor em equipes diversas. E aí, tanto de mulher e homem, quanto de cultura, quanto de raça, quanto de gênero, porque são pensamentos diferentes que trabalham juntos, né? Hoje, lá na Remax Complete, a gente tem 63% de mulheres. E o faturamento hoje está liderado, disparado pelas mulheres. Então, se você pudesse falar para uma mulher que está pensando em entrar no mercado imobiliário e talvez fique inibida por saber que boa parte desse mercado é masculino, o que você diria para ela? Eu acho que a mulher tem que entrar no mercado, sim, Vini. Eu acho que ela tem muita oportunidade exatamente porque tem menos mulher. E eu acho que a oportunidade vem da empatia, da sensibilidade que as mulheres têm. E muitas vezes a gente sabe que num casal, a tomada de decisão tá na mulher do casal. Então ainda rola essa sintonia entre a corretora e ali a mulher do casal. Então eu acho que a oportunidade é enorme. Eu acho que a delicadeza, às vezes, a forma de conduzir uma negociação fica muito mais leve, talvez conduzida por uma mulher. Não que por um homem seja ruim, a questão não é essa. São formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Sim, eu concordo, Lívia, concordo 100%. E aí, se você agora pudesse dar 3 dicas focadas nessas mulheres que querem ingressar no mercado ou que já estão, o que você falaria? Primeiro, eu uso o Homer. Com certeza, eu uso o Homer. Eu acho que as dicas para as mulheres são as mesmas dicas para os homens. Usa o Homer, faz parceria, né? Usa o Homer fazendo parceria. Se capacita e seja especialista em alguma coisa, em algum tipo de produto. Acho que essas 3 são muito importantes. Boa. E essa questão que, não sei se você estava acabando, mas antes de acabar aí, de usa o Homer e faz parceria, porque essas coisas estão muito atreladas, né? Porque o Homer é a maneira mais fácil de fazer parceria. Muitas vezes os corretores fazem parceria pelo grupo de WhatsApp, mas só o tempo que a gente ficou aqui batendo esse papo, se eu abrir meus grupos de parceria que eu tô aqui Nossa, vai ter milhares de mensagens. E aí, o que encontra com o que? Os corretores estão perdendo o negócio porque eles estão deixando as coisas soltas no WhatsApp. Sim. Você não consegue entender o que faz parceria com o que. E outra, e qual é a segurança? Muitas vezes você faz parceria só com aquele grupo de amigos que você já trabalhou, enfim, e aí são lá 20 amigos corretores. Só que 20 amigos corretores não tem uma carteira enorme de imóvel a ponto de atender qualquer cliente que chega para você. Aí não, então tudo bem. Então eu vou entrar num grupo maior de corretor. Vou entrar num grupo que tem 256 corretores, que é o máximo que o WhatsApp deixa. Fica uma zona, porque é muita gente falando. Aí tem gente que não sabe a regra do grupo, manda várias fotos, né? Tem cada coisa que acontece, aí manda mensagem errada no grupo. Enfim, é complicado. O Homer não. O Homer, você publicou aquilo, você publicou o seu imóvel gratuitamente, que é 100% gratuito, não sei se a gente falou isso aqui. Você publicou gratuitamente, aquele negócio fica salvo. Daqui a 2 semanas entrou um corretor com um cliente para o seu imóvel, você é avisado. Você não precisa ficar ali no tempo improdutivo buscando coisa. Esse é um outro ponto. Trabalhando por você, né? Exato. Esse é um outro ponto que eu falo para corretor, principalmente para corretor que é administrador de grupo, que muitas vezes você ficar no WhatsApp, você não está gerando renda. Você precisa ficar focado em atividade geradora de renda. O que é atividade geradora de renda? Captação, é ligar para o cliente, é fazer visita, é avaliar imóvel, não é trocar mensagem no WhatsApp. Exatamente. A principal atividade do corretor tem que ser sempre estar em contato com pessoas. Acabou. Exato. Não tem mais nada que gera renda além disso. Exato. E é interessante essa história do grupo de WhatsApp. Eu participo de um grupo bem grande de parcerias e logo que começou esse negócio do WhatsApp Business, essas automações do WhatsApp, um corretor mandaram uma mensagem no grupo e aí o WhatsApp do corretor respondeu sozinho: estou ocupado, te aviso daqui a pouco. E aí o WhatsApp, a automação dele respondeu para a própria automação. Então ele começou a entrar num loop, começou a responder várias vezes até ele entrar no meio e falar. Exato. Então
só aí se você tá, sei lá, numa visita e depois você entra e você fala, gente, Claro. não tem o que fazer nesse grupo, né? E lá no Homer é assim, você publica, só vai aparecer corretor com coisas naquele perfil. Aí você conversa, você faz chat, envia foto, marca visita. A gente não participa da divisão da comissão, né, dos honorários aí. Então, é só coisa boa pro corretor. E aí, a primeira pergunta que vem é, mas é seguro? Mas qual é a pegadinha? Acontece muito, o corretor já fica... Porque o corretor não está acostumado a ver empresas que trabalham por ele, que querem dar coisas para ele, que querem colocar o corretor no centro. E aí, eu falo para você e eu acho que você vai concordar, assim, o Homer é contra isso. O Homer é exatamente o contrário. O Homer acredita no corretor, e foi assim que a gente começou esse papo, né? O Homer acredita no corretor, não é pegadinha, acreditem, coloca os seus imóveis lá, testem, porque é de graça, não tem nada por trás, enfim. E eu sempre falo que a parceria ela é a forma mais eficaz e mais barata de um corretor aumentar o faturamento. Não tem outra forma sem gastar um centavo, independente se é pelo Homer ou se é dos seus parceiros, enfim. A parceria, ela tem que ser a essência dos corretores para que eles consigam vender muito mais. Tem um feedback de uma corretora lá do Rio, que ela tava assim, crise, né? O Rio, agora talvez com essa baixa dos juros vai começar a melhorar, mas o Rio, no auge da crise, a corretora não estava vendendo, ficou sem grana naturalmente, e teve que tirar os imóveis dela dos portais de anúncio. E aí, quando ela teve que tirar, o que ela fez? Ela focou no Homer, porque era a única opção que ela tinha, né? Bem honesto mesmo. Focou no Homer, e ela trouxe esse feedback pra mim, Lívia, eu comecei a ter a mesma quantidade de leads de clientes, né, pelos corretores, que eu estava tendo no portal de anúncio. Sem gastar um tostão. Exatamente. Mesma quantidade de visita. Então, assim, fica a dica aí até para os corretores que estão começando também, né? Que às vezes não tem rede de contato, ainda não tem o networking feito. Vale muito a pena. Eu sou suspeita para falar, que nem você fala da sua mãe. Mas vale muito a pena mesmo. A gente usa lá na imobiliária, inclusive no treinamento inicial, tá lá uma das principais atividades faz seu cadastro no Homer, começa a usar ali, porque não tem por que não usar. E até, você usa até no folheto que você mostra pro cliente, né? Na nossa proposta de trabalho, tá lá no Homer, a gente usa como uma ferramenta de captação. Porque o cliente precisa saber o que a gente vai fazer para vender o imóvel dele. E falar pro cliente, olha, eu tô conectado a uma rede de 30 mil imóveis, de 30 mil corretores. Não, e quando a gente fala em exclusividade, uma das perguntas é, só vocês vão vender meu imóvel? E o Homer enfim, outras ações mostram que não, que a gente vai abrir o seu imóvel para o mercado inteiro, para uma rede de 35 mil corretores no Brasil e, enfim. Lívia, muito obrigado por participar, a conversa foi muito boa. Queria que você só deixasse aí como as pessoas podem te achar, como podem achar o Homer. O Luiz já fez um pouco da propaganda do Homer no outro episódio, mas queria que você deixasse aí. Legal, então quem quiser baixar o Homer e ainda não conhece, está disponível para Android, iPhone e computador. Através do site homer.com.br e na Play Store e na App Store. E tem o nosso Instagram, Homer Parcerias, Facebook, Homer Parcerias também. A gente coloca muito conteúdo interessante lá, e-book sobre marketing digital, sobre documentação imobiliária, financiamento. A gente foca muito na capacitação do corretor e por isso, vira e mexe, a gente lança conteúdos. Até o Vini é colunista do nosso blog. Exato. Tem sempre conteúdos muito bons. A Diana também é de fotografia, especialista em fotografia, colunista do nosso blog também. Vale a pena conferir. E é isso, Vini. Muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com você de novo. Essa nossa parceria é incrível. Obrigada. Obrigado, pessoal que estava ouvindo aí a gente também. Obrigado, gente. Obrigado, Lívia. E, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, tanto em relação ao Homer ou a qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, @capelavini, ou pelo e-mail viniciuscapela@remaxcomplete.com.br e vejo vocês no próximo episódio. Até mais!